Hoje, nós vamos falar de algo muito importante para a vida do cristão. É sobre ser igreja. É sobre ser igreja. Hoje você não veio aqui para receber. Você veio para cultuar. Porque a gente precisa ter um entendimento de algumas questões. Por exemplo, muitas vezes a gente vem querendo receber, Deus me dá, eu vou lá, o Senhor vai liberar a vitória. Ele vai liberar a vitória, porque Ele é um Deus generoso, ao extremo. Mas nós viemos aqui para adorar a Deus, para entregar um culto de louvor e adoração. Nós viemos aqui para render graças a Deus. Nós viemos aqui para sermos ministrados por Deus, instruídos, moldados por Deus. Para isso nós viemos aqui, para aprender a ser igreja. Não religiosos, não apenas pessoas que frequentam um lugar onde se fala de Deus. Mas nós viemos aqui para nos tornarmos pessoas melhores em Deus. Porque Deus Ele é tão generoso, que quando nós fazemos a nossa entrega genuína, Ele nos transforma de uma maneira assim, inexplicável. Inexplicável. Está escrito em Mateus capítulo 11, se quiser projetar, fique à vontade. Capítulo 11, a partir do versículo 28, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Uau! Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau! Quando Deus fala, vinde a mim todos vós, todos vocês, Ele não faz acepção de pessoa. Ele não faz. Ele não diferencia por nível de pecado, por classe social, por região geográfica. Não. Venham todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham todos. Até os todes também pode vir. Pode vir. Ô Senhor, me perdoa. Mas enfim, Ele não faz diferenciação. Não tem aquele que pecou menos, ou aquele que pecou mais, ou aquele que é mais bonitinho ou menos bonitinho. Ele deixa claro: venham todos que estão cansados e sobrecarregados. O refrigério vem dele. Se você chegou aqui hoje preocupado, cansado, um monte de coisa na cabeça, não sei se você se parece um pouco comigo, que está pensando em uma coisa, em outra ao mesmo tempo, e o pé não para, até para dormir está lá com o pezinho. Mas o nosso refrigério é Deus. O nosso refrigério é Deus. E nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pequenos, que nós somos pecadores. Porque, às vezes, o egocentrismo do homem leva a ele a entender que não, que ele está certo. Que ele não depende de Deus, que ele só depende de si próprio. Que ele é que é capaz de fazer tudo e todas as coisas.
Recentemente eu tive uma conversa com um cara que não acredita em Deus. Falei, tá, e aí, tu acredita em quê? Falei, em mim. Borboletada assim na barriga, sabe aquele friozinho na barriga? Eu falei, Deus, e um espírito de oração, falei, Deus, me dá sabedoria para eu conseguir lidar com essa situação, de modo que essa pessoa venha entender a sua soberania, porque o Senhor morreu na cruz por ele também. Ele só está cego, ele só não te enxerga. E aí, lá vamos nós. E lá vamos nós. Não, porque quando eu era pequeno me levou para a igreja, eu não queria ir, me levou na marra. Aí eu perguntei para ele, vem cá, você quando era criança, você foi violentado por um pastor? Alguém te violentou? Alguém te agrediu? Não, eu simplesmente, chegou um momento da minha vida que eu vi que isso aí era uma indução. Porque, por exemplo, Deus é geográfico. Aí eu falei, na Índia, por exemplo. Aí, por exemplo, em tal lugar. Não, eu falei, tudo bem, na Índia, se você buzinar para uma vaca, você vai ser linchado. Porque lá eles têm uma vaca como Deus. E aí a gente foi conversando, e Deus foi dando um discernimento, e me dando paz no coração, para entender a cegueira espiritual que aquele cara estava naquele momento. E aí, quando Deus me dá essa paz de me manter no centro do meu equilíbrio, né? Eu consigo ver o quanto Deus nos ama. O quanto é grande o amor de Deus. Porque Ele morreu na cruz também pelaquele que nem sequer dá importância para o sacrifício dele na cruz. Aí Deus se volta para mim e fala, um dia você foi assim também. Obrigado, Deus, porque eu não dei um soco ungido nesse cara quando ele falou que não acreditava no Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu graça. E aí eu começo a agradecer a Deus, sabe por quê? Porque somos pecadores, somos falhos. E aí, de acordo com o tempo em que nós vamos caminhando com Deus, Ele vai nos amadurecendo e nos mostrando que em determinado momento nós seremos usados como ferramenta na vida daqueles que ainda não se achegaram a Deus. E aí eu queria que nós tirássemos um tempo de meditação no Salmo 51. Esse salmo ele é muito importante para mim, Deus fala muito comigo nesse salmo. Porque através desse salmo, Deus tocou o meu coração. E eu me converti lendo esse salmo. Não foi alguém que pregou para mim. Deus me levou a ler em um momento muito estranho. E a partir desse dia, nunca mais eu fui o mesmo. Diz assim, Salmo 51, a partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. E aí ele continua, o salmista continua, tem misericórdia de mim, Senhor, lava-me, purifica-me. E aí nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que quem somos nós? Somos pecadores. Assim como outras pessoas que ainda não teve o prazer e o privilégio
de ser alcançado por Jesus. E nós estamos prontos para ser igreja? Nós estamos prontos para abraçar um pecador que quer deixar de ser pecador? Nós estamos prontos para acolher aquele que está cansado e sobrecarregado? Ou nós apontaríamos? Ou nós apontaríamos? Eu quero criar uma situação hipotética, que talvez possa acontecer, a gente não sabe os propósitos de Deus. Se entra por aquela porta e se assenta no nosso meio, um homossexual, eu não sei, nem sei se pode ser chamado assim mais, ou se tem um outro nome, desculpa a minha ignorância, mas vamos supor que entre ali, e se assenta aqui no meio, ele quer deixar essa vida. Se entra pelaquela porta um criminoso, alguém que cometeu um crime e se arrependeu e quer deixar de levar a vida que ele está por levar, como é que nós iríamos estender a mão para essa pessoa? Como é que essa pessoa ia se sentir no meio da igreja? Como é que ela ia se sentir? Como é que você ia se sentir, você sendo igreja? Vamos supor que entra ali alguém que é da Umbanda e quer sair da Umbanda, ou está procurando um caminho, e se achega aqui no nosso meio. Nós, como igreja, como iríamos nos comportar? Uau! Isso é profundo. Sabe por quê, irmãos? Porque não nos cabe acusar. Não nos cabe jogar pedra. Não nos cabe. E aí eu quero abrir um parêntese. Não estava no meu esboço, nem naquilo que Deus havia falado comigo até 1h da tarde, né, amor? Onde eu estava orando e meditando na ministração de hoje, orando por vocês. Imagina o coração de um pastor. Como funciona o coração de um pastor? E Deus me provou em uma época assim, muito profundo. Porque aí é da minha humanidade ter uma resistência com quem comete determinado tipo de ação. Por exemplo, um ladrão, um estuprador. Deus tem me curado. Até que um belo dia, um homem de Deus se acometeu de um pecado, passou por um processo complicado e me procurou. No particular, todos conheciam a situação a qual ele estava vivendo, viveu há muitos anos atrás, cometeu o erro há 20 anos atrás, e aí o pecado dele foi exposto depois de 20 anos. E aí ele me procurou. Ah não, Deus, logo eu. Justo eu, Deus. O que eu devo levar? Um taco de beisebol? Ou um porrete? O que eu dou? Um caibro com 4 quinas? E Deus falou, leve amor. Tá bom, Deus. Eu vou. E para aquele homem, naquele discipulado, foi cura. Foi cura de um erro que ele havia cometido há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, esse homem carregava o fardo de um erro que nem ele conseguia perdoar. E aí eu digo para você,
Como é que está o seu coração? Se você tiver que ser ferramenta de cura na vida daquele que está precisando de Jesus, que está precisando ser perdoado. Porque nem ele consegue liberar o perdão sobre si próprio. Ele não precisa de mais um dedo acusando, de mais uma pedra lançada contra ele. Ele precisa de mim e de você, como flecha polida nas mãos do Senhor, para se sentir perdoado. E às vezes nós estamos aqui na igreja, lindo e belo, uns menos, outros mais, né? Mas estamos aqui, plenos, aqueles que são mais agraciados de beleza, sejam mais gratos. E aí, aquele que está afundado no pecado, que não consegue nem se perdoar. Meus amados, isso é muito importante. Sabe por quê? Lá no livro de Mateus, eu gosto muito desse texto. Lá no livro de Mateus, no capítulo 28, diz assim: os 11 discípulos, 11 porque Judas já havia tirado sua própria vida, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, olha que poderoso isso, eu fico imaginando. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uau! E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E aqui quando ele fala todos. 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 Eu acho muito lindo quando o texto diz que os fariseus e os mestres da lei levaram diante de Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério, querendo colocar Jesus em prova, perguntou: mestre, a lei de Moisés diz para apedrejarmos, e tu, o que dizes? Ou seja, colocou Jesus entre a cruz e a espada. Melhor, ele já tinha passado por isso, colocou ele numa sinuca de bico. Ele já tinha passado pela cruz e a espada, né? E aí, como Jesus não podia e não pode, porque não é o papel dele acusar, ele abaixadinho lá começou a desenhar na terra. E eles continuaram questionando Jesus. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava escrevendo na areia o pecado daquelas pessoas. Isso não está escrito na Bíblia, tá? Isso não está escrito na Bíblia, não. Isso aí é o que alguns estudiosos dizem. E ele lá, pá. Aí o pessoal continuou questionando Jesus. E aí Jesus levantou e falou, todo mundo ali louco, sedento para apedrejar aquela mulher. Todo mundo com as pedras na mão. Oh Deus, obrigado, o Senhor me deu sabedoria de não fazer a piadinha nesse momento. Glória a Deus. Mas todos ali babando para jogar pedra naquela mulher, para acusar, para condenar aquela mulher. E aí Jesus Cristo, eu imagino o tom de voz dele assim, pleno.
pleno, com a voz mansa e humilde, falou: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E continua escrevendo a terra. A Bíblia diz que todos foram se retirando, dos mais velhos aos mais novos, ou seja, os mais velhos com mais sabedoria, com mais consciência, falou: é melhor eu pegar meu pecadinho, jogar nas costas aqui e sair de fininho, porque quem sou eu para falar do pecado dessa irmã? Quem sou eu para falar do pecado que essa mulher cometeu? E aí depois Jesus Cristo se levanta, se põe de frente para essa mulher e diz: cadê os teus acusadores? Não tem mais nenhum. Cadê aqueles que te acusavam? Nem eu. E olha que ele não, sem pecado nenhum. Imaculado, sem erro nenhum, sem nenhuma falha. Muito menos eu te acuso. Vá e não peques mais. Uau! E nós, quem somos nesse contexto? Nós somos os que estão com as pedras nas mãos? Ou nós somos aquele que está a ser apedrejado? Quem é você nesse contexto? Ou você é aquele que veio amando de Jesus como instrumento de cura? Cadê aqueles que te acusam? Eu também não. Eu também não. Eu também não te acuso. E aí eu quero abrir um parêntese e compartilhar algumas coisas que Deus me permitiu viver. Eu recém-convertido, estava num momento de muito, sei lá, era uma revolta, e eu recém-convertido. Falei: quer saber, eu acho que eu vou dar uma volta de patins para dar uma extravasada mesmo assim. Eu estava doido para dar uma volta de moto, mas estava sem moto, serviu patins mesmo. E aí eu voltando a milhão, mas parecia que o mundo ia acabar. Aí eu vi um cara descendo, com um cigarro na mão, e eu passei a milhão assim, eu falei: eu conheço aquele cara. E virei de costas aqui, aí virei de frente de novo e fui embora. Era o cara que na época era o meu líder na igreja. Aí eu perguntei para minha irmã, que nós fazíamos parte da mesma célula, né? Ele também era líder da minha irmã. Eu falei: irmã, o fulano fuma? Ela ficou meio sem graça, assim. Eu recém-convertida, ela com medo, né? Não, é porque eu vi ele. Sim, assim, assado. Ela: irmão, não sei o que. Eu falei: não, fique em paz. Enfim, ela conversou com ele, falou que eu tinha visto, já cometeu o pecado da fofoca. E aí ele me chamou para conversar, meio sem graça, sabe? Eu falei: não, irmão, ei. Ele até cogitou a hipótese de entregar a célula, porque ele tinha essa luta, que ele estava lutando para deixar o fumo, o vício de fumar. Eu falei: não, ei, de boa, relaxa. Não por isso, eu não estou aqui para te acusar, para te jogar pedra. Não estou aqui por isso. Eu também tenho os meus. Tu cuida dos teus, eu cuido dos meus, está tudo certo. Tu cuida dos teus, se eu puder te ajudar a cuidar do teu, beleza. Se tu puder me ajudar a cuidar do meu, tudo bem. O rosto desse cara mudou. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que Deus nos permite viver. Porque Ele está nos forjando todos os dias. Pastor João está lá onde o vento faz a curva. Por que ele foi chamado para estar lá? Porque no decorrer da caminhada dele, Deus moldou e forjou e deu essa missão para ele. A pastora Sandra está lá, cumprindo uma missão que Deus confiou para ela, que eu não seria capaz de cumprir a missão que ela está cumprindo. Primeiro que eu não sou forjado para isso, eu prefiro o militarismo do que a política. Aí é particularidade minha. É sim senhor, não senhor, quero ser preso, tudo certo. É obedecer, fazer o que está no regulamento,
Tudo muito claro. Agora, a pastora Sandra foi forjada para isso. E Deus vai usar ela conforme a forja que forjou ela. Assim como Deus me usa e te usa com a forja que Ele te forjou, irmão. Belo dia, estou eu na igreja. É uma igreja bem pequenininha. Estamos lá, chega um bêbado. Eu vou sentar do lado dele. Ah não, esse no dia ele sentou do meu lado. Aí começou a conversar comigo. Quem é esse cara aí? Falei, meu pastor. Eu vou lá pegar o microfone dele. Não sei o quê. Falei, vai não, irmão. Vai não, que vai dar ruim para você. Eu vou, porque quem manda nesse boteco aqui sou eu. Aí já começou as borboletas, fervendo na minha barriga. Eu falei, irmão, vou fazer o seguinte, deixa o culto acabar. Eu levo lá e dou o microfone. Eu mesmo dou o microfone na sua mão. Não sei o quê. Ele, eu vou lá. Eu já falei, boteco é meu, quem manda nesse boteco aqui sou eu. Ele levantou, foi brabo. Aí eu levantei, na hora que ele passou do corredor, eu dei uma chave de braço nele, imobilizei, levei lá para fora e bum, na parede. Você tem que ter vergonha na sua cara, rapaz, você tem idade para ser meu pai, está aqui levando um esculacho de um menino que tem idade para ser seu filho. Isso tem uns 18 anos, né, mais ou menos. Você não tem vergonha não? O cara barbado, aí vem meu discípulo, já me conhecendo, vem meu discípulo. Ei, pastor, ei, como é que está aí? Eu falei, aqui está sob controle. E aqui está sob controle. E ele, não, você é gente boa. Ele não, eu não gosto dele não. Eu falei, então, irmão, é o seguinte, depois que terminar o culto, se você quiser ir lá falar com o pastor, eu te levo lá para você falar com o pastor. Mas não vem fazer bagunça aqui na casa de Deus. Não vem fazer bagunça aqui não. Senão vai dar ruim para você, você entendeu? Faça rastro, pelo mesmo caminho que você veio, você volte. Para que eu fiz isso, irmão? Eu podia ter abordado a situação de uma forma diferente. Eu podia. A minha falta de sabedoria não me colocou no lugar espiritual que aquele cara estava vivendo naquele contexto. Aí o que Deus fez? Arrumou uma forja para mim. Para me forjar. Todo domingo ia um bêbado na igreja. Todo domingo ia um bêbado na igreja. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi, sou eu que tenho que cuidar. Todo dia ia um bêbado na igreja. Aí, sentei do lado de um e ele chorando, eu vou embora. Eu falei, não, irmão, não vai embora não. O outro eu mandei embora, esse eu falei, não, irmão, não vai embora não. Fica. Ele, não, eu não posso. Aí se ajoelhou, começou a chorar. Ele dava uns tapas no chão, irmão, tão forte. Quando ele ia bater no chão, eu tentava botar a mão. Falei, não, irmão, calma. Ele falou, não, eu não mereço estar aqui não. Você merece. O pastor merece, o irmão ali merece. Eu não mereço estar aqui não. Porque eu matei fulano, ciclano, beltrano, deutrano. E ele falou o nome completo de umas 5 pessoas. Ele falou o nome completo de 5 pessoas. Falei, não, irmão, a misericórdia do Senhor te alcança e tal. Não sei o quê. Ele chorou, ficou o culto todinho e foi embora. Quando foi no outro domingo, outro. Eu falei, Deus, eu já entendi, pai. Eu tenho que cuidar bem deles. E aí, por fim, entrou um que virou membro da igreja. Todo domingo, na porta, eu gosto de ficar na porta da igreja, recebendo os irmãos e tal. Aí ele passava, nem falava comigo. Eu falava com ele, ele passava, me olhava de cara feia, parecia o Popeye ele. Aí na frente da igreja tinha um bar. Ele ia lá, e eu até conversei com o dono do bar. Porque ele só conseguia tomar 4 doses, mas se o cara colocasse uma dose um pouquinho maior, ele me dava trabalho lá na igreja. Ele ficava caindo da cadeira, fazia xixi na igreja. E quem é que cuidava desse cara? Quem é que ia deixar ele em casa, irmão? Todo domingo pegava ele, colocava dentro do carro e ia levar ele lá na casa dele. Aí um dia ele chegou lá e falou, eu gosto de vocês, a gente podia fazer um culto lá em casa. Eu falei, toda hora eu vou, vai ser uma bênção. Aí ele, mas você não liga não, lá é pequenininho. Eu falei, oxe, eu conheço tua casa, rapaz. Eu, como assim? Eu falei, eu conheço tua casa, eu conheço tua filha, eu já fui lá várias vezes. Ficou me olhando, quem é que te deixa em casa quando você apaga aqui? E Deus vai forjando, irmão. E Deus vai te forjando, vai me forjando. Porque nós precisamos
ser instrumento de bênção na vida daquele que está perdido, na vida daquele que cometeu um erro, que pecou, que nós sejamos aquele que fala assim, vai, não peques mais. Que nós não sejamos aquele que está com as mãos municiadas de pedra para acusar, para apontar, para condenar. Primeiro que não somos nós juiz sobre a vida de ninguém. Que nós sejamos intercessores. Mabel? Hoje foi falado profundamente na Leadership School sobre intercessão. Deus falou de um jeito muito legal. Não foi, Marli? Que nós sejamos intercessores daqueles que estão no pecado e não acharam o caminho, e que nós sejamos acolhedores daqueles que reconheceram os seus pecados e estão procurando o caminho da bênção. Que nós sejamos instrumentos de bênção. Porque pode acontecer, irmão, de entrar na igreja alguém que precisa ser acolhido. Um dia estávamos em um congresso, fizemos lá na nossa outra igreja, e a pregadora veio toda vestida, toda trajada da religião que ela era antes de se converter. Toda trajada, com um negócio na cabeça, e sentou assim, Marli, na primeira fila, de frente para o altar, na primeira cadeira do corredor, assim. E eu sempre gostei de sentar, eu sou da galera do fundão, né? Então, eu sempre gostei de ficar no fundão, no fundo da igreja. Se alguém precisar de alguma coisa, eu estou vendo. Se alguém passar mal, eu estou vendo. Se alguém estiver cochilando, também eu estou vendo. Aí o glória a Deus é garantido. E eu lá, orando e intercedendo. E o povo foi chegando. E o povo foi chegando. Foi chegando. E os olhares. As 3 cadeiras do lado ficaram vazias. Do corredor a outra vazia. E por incrível que pareça, era ela quem ia ministrar. Às vezes nós precisamos nos despir de quem de fato nós somos, nos esvaziar, de modo que nós possamos ser cheios pelo Espírito Santo. E nos tornarmos nova criatura em Cristo Jesus. Porque nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios das nossas razões, das nossas verdades, estamos nos sentindo melhor porque subimos um pequeno degrauzinho, tivemos um pouquinho de consciência em Cristo Jesus, e às vezes se acha melhor do que aquele que ainda está no lamaçal do pecado. Mas nós não somos. Nós somos aqueles que são pecadores em busca da graça, em busca do perdão, em busca da transformação de vida em Cristo Jesus. E na nossa caminhada, mesmo sendo pecadores, nós podemos estender a mão e ajudar aquele que ainda não teve forças para se levantar. A palavra de Deus diz que é melhor que andei em 2, porque se um cair, tem outro para levantar. Tem uma tradução que eu acho mais legal: se um fraquejar, tem o outro para fortalecer. Mas independentemente, em determinado momento da nossa vida, nós seremos aqueles que precisarão de alguém para nos fortalecer, assim como, em determinado momento, nós seremos aqueles que seremos fortaleza para aqueles que estão fracos. Nós precisamos nos deixar ser usados. Nós precisamos, porque é muito legal estar aqui e receber uma palavra profética.
eis que te digo, vaso. Receba. Mas e estender a mão? E cuidar? E tirar os carrapichos? E aceitar a limitação do seu irmão? Domingo passado foi um culto poderoso. Céu na terra, poder. Mas no final do culto foi melhor. Finalzinho. Estava ali atrás conversando com os irmãos e tal. E aí eu perguntei assim, vocês são irmãs? Aí eu disse, não, ela é minha discipuladora. Uau! Eita, agora eu achei fenomenal. Sabe por quê? Ela é que faz minha cobertura. Ela que cuida de mim. Ela que me discipula. Ela que me instrui. Ela não falou tudo isso, mas na minha cabeça, ela só falou, não, ela é minha discipuladora. Mas na minha cabeça veio tudo isso. Ou seja, alguém está disposto a ir lá e pagar um preço para ensinar, para instruir, de modo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uau! Por exemplo, hoje o pastor João faz a minha cobertura espiritual. Deus me direcionou a estar debaixo da cobertura dele. E eu louvo a Deus por isso. Porque nós precisamos ter alguém que nos cubra, que nos discipule, que nos instrua. Sabe? Que às vezes, abre os nossos olhos para um detalhe que passou despercebido, para um pequeno detalhe que passou despercebido, mas que faz toda a diferença. Por exemplo, falamos hoje aqui na Leadership School. Deus falou para o cara, vai lá e fale a rocha. Aí no calor da emoção ele foi lá e meteu o cajado. Deu ruim para ele, irmão. Mas se ele tivesse um discipulador que falar, você lembra? Deus falou, foi para falar, não foi para bater não, hein? Vigia, na hora que tu chegar lá na rocha lá, não deixa a ira do teu coração ferver e você fazer igual tu fez da outra vez, não, porque a outra vez ele mandou bater. Mas dessa, fique esperto, que é só para falar, hein? Não esquece disso não, você vai estar lá, eu vou estar aqui no meio da multidão aqui, intercedendo por você aqui, mas você não bata na rocha não. Teria feito a diferença na vida dele? Teria feito a diferença. E onde você estiver, você vai ser a diferença em Cristo Jesus. Independentemente de quem esteja ao teu redor. Aquele evento que nós fomos essa semana, foi quinta? Negócio dos empresários? Terça, né? Estávamos nós lá, e aí um pastor me procurou. Rapaz, eu não sei o que fazer, eu estou naquele lugar, estou pensando em largar tudo, estou cansado, o fardo é pesado, não sei o que, bababá. Eu falei, Deus, tem misericórdia do seu servo. Ele falando, eu escutando, mas em espírito de oração. Senhor, alivia o fardo do meu irmão. Alivia o fardo. Não, a igreja tinha tantas pessoas, estava cheio, o trabalho estava lindo. Aí aconteceu isso, você sabe o que é, irmão? Esvaziou tudo. Esvaziou tudo. A igreja está vazia. Você não sabe o que é isso. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, não fala do que você não sabe não. Porque nós tínhamos uma igreja de 400 membros e vimos ela definhar até 25. Mas nós escolhemos não nos entristecer com os que saíram, mas nos alegrar com os que ficaram. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma só. Um pecador que se arrepende. Um só. Irmão, é festa no céu. Ei, labaçoias. Um só. Aí ele começou a me olhar assim, e eu falei, Deus,
move no coração dele. Ele falou, então a gente precisa fazer alguma coisa para mudar o cenário da igreja. Eu falei, não, irmão, eu vou orar por você. Eu vou orar pelo seu coração. Porque precisa mudar o seu coração. E não o contexto e o cenário da igreja estar cheia ou vazia. É o seu coração. Aí indo para casa, comentei com minha esposa, na madrugada eu acordei para orar. E Deus me lembrou de algo que eu digo que nós precisamos estar atentos à forja de Deus. Porque tudo que acontece, tudo que Deus permite acontecer na sua vida, é Ele te forjando. É Ele te moldando, é Ele te ensinando, é Ele te mostrando. Porque quando Saulo foi escolhido, ele só foi escolhido por conta da forja que Deus usou no decorrer da vida dele, para que no momento oportuno, ele fosse usado no lugar onde os outros discípulos não poderiam ir. Então Deus está te forjando. Deus está te forjando. Não negue o chamado. Não negue, irmão, não negue, por mais desafiador que possa parecer, não negue, me lembro como se fosse hoje, eu era pastor, e o meu discipulador da época falou assim, olha, eu preciso de você, eu estou fazendo a cobertura de tal área, de tal área, de tal área, eu estou com esse desafio aqui, no ministério, e eu preciso que você vá fazer a cobertura do bispo e da bispa tal. Aí eu olhei para ele assim, falei, varão, você tem certeza? São bem mais velhos que eu, né? Acho que deve ter uns 60 e tantos. Eles são bispos, eu sou pastor. Não tem uma incongruência aí, não. Né? Não tem uma... Eu nem tinha recebido a unção de bispo. Eu era pastor, não tinha recebido aquela unção. E ele falou, vai, deixa Deus te usar. Eles precisam de vocês. Aí minha esposa, guerreira, comentei com ela o desafio. Ela falou, amor, bora. Eu falei, então bora. E aí eu vi o mover de Deus. Porque a forja que Deus havia me forjado era diferente da forja que Deus havia forjado aquele homem. E tudo que Deus havia nos instruído e nos ensinado, nós compartilhamos com eles, e eles obedeceram, se submeteram, e aquela igreja não fechou. Deus fez um mover, Deus fez uma transformação no ministério. Ele poderia ter dito, não, irmãos, ô garoto, a idade que tu tem de vida, eu tenho de crente. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter ensoberbecido o coração dele. Mas ele aceitou. Eu preciso de ajuda mesmo. Se Deus te mandou aqui. Eu sei que você é homem de Deus. Eu sei que você é mulher de Deus. Nos ajude. Só que nem sempre nós vamos encontrar pessoas com um coração forjado na humildade. Mas, independentemente, nós teremos que ser instrumento de bênção na vida de quem quer que seja. Não podemos acusar, não podemos jogar pedra. Nós temos que ser aquele que traz o refrigério, que traz o discipulado, que traz a palavra, que traz o direcionamento, a palavra de vitória, de salvação, de transformação de vida. Conforme está escrito no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16. Opa, esse não, esse já foi. João 21, a partir do versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? E disse Simão, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Uau. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez,
Ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Aí é tema para outra ministração, para outro estudo, mas são 3 níveis de amor. Quando houve a tradução para o português, ficou só Pedro, tu me amas? Aí tem o amor ágape. Não, é outro nível, mas o que Deus está falando nesse texto, para mim e para você, essa noite, é se amamos a Deus, paciente as ovelhas. Paciente. Cuida. Isso não é inerente ao pastor, ao bispo, ao apóstolo, ao anjo, ao querubim, serafim. Não. É para você que é a igreja. É para você que é a igreja do Senhor. Porque quando Jesus Cristo voltar, Ele vai vir buscar quem? A igreja. Aqui é um templo. Aqui é um templo, as paredes. Que a igreja se reúne para cultuar a Deus. Ele vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar você. Ele vai vir buscar aquele que está lá no pecado. Esse tratamento da Radassa, eu entrando no hospital com ela, eu vi um cara de longe, assim, tipo uns 100 metros mais ou menos, eu acho. Morador de rua. E uma vez nós, na ação de entregar caldo no hospital, eu conversei com esse cara, abracei ele ficou todo sem graça, porque eu abracei ele, falei do amor de Deus, e aí eu, indo deixar a Radassa, eu vi ele de longe, assim, com um saco nas costas, morador de rua, sujo e tal, eu falei: ô Senhor, tem misericórdia, alcança a vida daquele cara e tal, não deixa ele viver nessa situação, é tão ruim e tal. E Deus falou claramente comigo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Eu falei assim: o que tem a ver? Não, é para alcançar a vida dele. Ele não, ele está nessa vida porque ele quer. Ele não sai dessa vida porque não quer. Eu falei: tá aí o sapo. O sapo não quer do mesmo jeito que ele não quer. Ele tem todas as possibilidades para isso. Mas ele não quer. Eu falei: tá bom, Deus, mas o fato dele não sair dessa vida não deixa essa alma se perder. Porque ele pode estar morando na rua, mas um dia ele pode estar morando no céu contigo. Mesmo sendo um morador de rua, e cometendo os erros, e bebendo, e fumando, e usando droga, alcança a vida dele. Do mesmo jeito que nos 45 do segundo tempo, o Senhor alcançou a vida de Dimas, lá do lado de Jesus, aquele ladrão que se arrependeu quando estava no caminho da morte, na antessala da morte, já no último suspiro, o Senhor trouxe a salvação para a vida dele. Leva a salvação para a vida daquele homem. Quando eu vi, eu fiquei triste, porque eu falei: poxa vida, ainda é ele. Aí ele fica ali perto do hospital, porque sempre tem sopa, caldo, canja, né? As pessoas... Mas, meus amados, nós precisamos agir de compaixão para com aqueles que um dia se acometeram de um pecado, ou que estão vivendo na cegueira e na ignorância do pecado. Nós não somos melhor que ninguém. Não somos. Pela misericórdia de Deus, nós estamos no caminho da melhoria. E precisamos continuar vigilantes, porque a palavra de Deus diz: você que está de pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus diz que antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu.
Tira o piquete que está aí no seu aí. Tira o pé de eucalipto que está aí no teu olho. Não nos cabe julgar ninguém. Não nos cabe apontar. Nos cabe acolher. Nos cabe ensinar, instruir, mostrar o caminho da salvação. Deus o livre e guarde. Já pensou se um crente cai em pecado? Já pensou? Já pensou? Eu oro muito pelo meu pastor, mas eu oro muito por ele. Porque nós temos que fazer a cobertura do nosso pastor. Porque o nível de guerra que ele enfrenta é maior do que o nível de guerra que nós enfrentamos. Aí é uma via, né? De lá, a gente ora de cá, a oração sobe, desce e o céu se move. Mas eu oro muito por ele. Porque o contra-ataque é muito grande. E eu te desafio a orar por ele. Eu te desafio a interceder pela pastora Sandra. Porque a luta é muito grande. Orar, interceder pelo Benjamin. Porque a luta é muito grande. Porque se um de nós vier a cair, é tipo o efeito dominó. E aí eu oro muito a Deus. Porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nos últimos tempos. No final dos tempos. No final dos tempos. Nós não podemos deixar as ovelhas do Senhor se perder. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar através do nosso testemunho. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei da prova que eu estava passando com um senhorzinho que vai sempre lá na minha oficina. Pois sábado ele foi lá de novo. Eu conversei com ele, cheio de coisa para fazer, ele foi lá conversar comigo. Falei, ô Jesus, amém, eu vou acolher ele. Aí ele virou para mim do nada e perguntou, você é pastor? Do nada ele perguntou, você é pastor? Aí eu falei, e agora, Deus? O Senhor falou para eu não falar, e agora? Eu desconverso, porque eu não posso mentir. Eu desconverso, eu conto uma piada para ele agora, e tal, o que eu faço, Deus? Aí Deus falou, sim. Eu falei, sim, eu sou pastor. Eu sou pastor. Falei, eu também sou, ele falando. Eu fiz o curso de teologia. Eu falei, glória a Deus, varão. Então deu certinho. Quase que eu chamei ele. Falei, vamos montar uma congregação. Eu falei, amém, irmão. Mas ele não criou atrito comigo. Porque a primeira vez que ele falou comigo assim, sobre religião, então ele falou que detestava crente. Ele me perguntou se eu era pastor. E ele... Você viu quando ele chegou lá? Alegre, feliz, rapaz, não sei o que, Tony Matos, e ele chega e faz umas rimas com o meu nome, não sei o que. E aí, o que eu vejo? Deus, eu entendi. O Senhor queria que tudo isso acontecesse, que eu me calasse, que eu segurasse as borboletas na barriga para eu não falar nada para ele, para eu pregar através do testemunho, através do convívio, através do relacionamento, através da servidão, através da ajuda. Entendi, Deus. Aí agora o Senhor vai desvendando o mistério daqui para frente. Peça para Deus te usar, irmão. Peça para Deus te usar, porque às vezes nos sentimos limitados, pequenos, incapazes, mas nas mãos do Senhor nós podemos grandes coisas. Grandes coisas. Na ação social que nós fizemos lá na Santa Maria, você viu que negócio poderoso. Viu, André? Que negócio. Foi assim, cada um fazendo um pedacinho de coisa, gente. Era um carregando uma cesta para levar lá para dentro. Era o outro pegando uma água. Aí daqui a pouco, era um ajudando a senhorinha que não dava conta de carregar a cesta e levando. Daqui a pouco era alguém lá no canto orando por uma pessoa. Daqui a pouco era alguém ali. Eu cheguei, assim que eu cheguei, eu já fui incumbido de carregar a cadeira. Uma escadona assim. Foram só 40. Escadeirona pesada, tipo essa daqui assim. Falei, glória a Deus. Hoje, quando eu comecei a cair,
fomos os primeiros a chegar. Quando eu comecei a carregar a cadeira, eu falei, Deus, hoje o dia vai ser poderoso, eu sei que vai. Só pelo fato da gente já chegar, já tá, cada um fazendo uma coisa, eu servindo, buscando cadeira, organizando os trem. Ixi, vai ser benção. Daqui a pouco começou a chegar a equipe, descer as coisas, e arruma, e serve, e leva a cesta para alguém que não consegue carregar. E, irmão, cada um, Deus foi usando pontualmente. E Deus vai te usar. Se deixa ser usado, irmão. Seja instrumento de bênção. Independentemente do erro que alguém cometeu, não olhe para o erro, mas olhe para a transformação de vida. Olhe para a transformação de vida. Porque às vezes a gente olha para alguém e não dá nada. Mas daqui a pouco Deus pega esse nada e usa grandiosamente. Mais cedo eu estava conversando com o Éricles ali, para encerrar, e testemunhando para ele da primeira vida que eu ganhei para Jesus. Era um cara da vida muito torta. E quando ele se converteu, ele montou uma estratégia de evangelismo poderosa. Me procurou, tinha acabado de voltar do encontro com Deus. Motivado. Eu já sei! Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um revólver, vamos pegar o cara, botar aqui e falar, aceita Jesus! Aí eu olhei assim e falei, oh Deus, e agora? Falei, tá, e se ele não aceitar? Não, a gente bate nele até ele aceitar. Eu falei, e se ele aceitar da boca para fora, como é que a gente vai saber que ele aceitou verdadeiramente? Não, aí ele que lute com Deus, aí ele que vai se resolver. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, irmão, o caminho não é por aí. Não é assim, nós temos que ser novas criaturas. É por amor. E é por amor que nós vamos nos doar. É por amor que nós vamos abraçar o ferido. Que nós vamos libertar o cativo. Mas não é pelo amor humano. É pelo amor que vem de Jesus. Porque só Ele pode nos encher, nos capacitar. Porque é fato, às vezes a gente quer pegar assim, onde gesto? Você sabe, eu te falei que não era por aí. Aí você fala, não faz, não. É como se você fala assim, não faz isso. É como se você, aí na cabeça dele ele entende. Ele disse que era para eu fazer. Não, cara, é diferente. Aí Deus nos dá graça. Amadinho do meu coração. Misericórdia do Senhor alcança. Porque se me alcançou e se te alcançou, vai alcançar outras pessoas. Você quer ver qual é o melhor salário do pastor? Você sabe qual é o melhor salário? É quando ele vê uma vida convertida, quando ele vê assim, uma vida entregue, sedenta, sabe, buscando a Deus. Essa semana a Radassa quebrou as minhas pernas. De uma vez só assim, as duas, assim. Nós estávamos conversando. Aí ela virou para mim assim, do nada, falou, papai, Deus ama tanta gente, né? Eu falei, ixi, filha, ama demais da conta. Ama muito, filha, mas ama muito, 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 muito. Ela, pois é, mesmo a gente pecando, ele continua amando a gente, né? Uau. Filha. Mesmo a gente errando, ele continua amando a gente. É por isso que a gente não pode errar, filha. Para não entristecer o coração de Deus. Aí ela, mas mesmo se a gente errar, ele continua amando a gente. Falei, é verdade, filha. Ele continua amando a gente. E é por isso que a gente tem que glorificar. Tem que se alegrar. Doido para chorar. Doido para chorar. Meus amados, mesmo as pessoas errando, Jesus continua amando. Nós não podemos, nós não temos o direito. Nós não temos o direito de acusar, de condenar, de criticar, de apontar. Amar, cuidar, zelar, para que ela conheça, através de você, que ela conheça o amor que vem de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados, Deus te forjou, Deus te moldou, para te usar em amor, onde você estiver. Para te usar em amor,
Eu tinha uma célula que o nome dela era Caverna de Adulão. Vocês sabem o que é a Caverna de Adulão, né? O lugar onde Davi se escondia, fugindo de Saul, e se achegava a Davi, só os foragidos. Só quem estava sendo perseguido, fugido. E a nossa célula tinha esse nome porque Deus nos forjou com uma descendência, com umas ovelhas abençoadas. E foi bênção. Deus me colocou em desafios que eu nunca vivi na minha vida. Mas eu vi a mão de Deus. Eu vi o amor de Deus sobre a vida de outras pessoas. Eu vi pessoas sendo curadas, se perdoando outras pessoas, famílias sendo restauradas. Aí depois a nossa célula mudou de Caverna de Adulão para Por Amor, o nome da célula, que é só por amor. Eu queria chamar a equipe de louvor. E é por esse amor que você vai estender as suas mãos a ajudar, a servir, a alcançar aquele que ainda não foi alcançado. Porque senão o evangelho não tem sentido, irmão. Se parar em mim, se parar em você, perde o sentido. Perde o sentido, irmão. Se nós não estivermos dispostos a multiplicar esse amor, a nos doar, não faz sentido. Quando eu olho para o testemunho do pastor João, é só por amor. Ele poderia estar fazendo um monte de outras coisas. A pastora Sandra não precisaria ter aceito esse desafio, estar vivendo no ninho de, desculpa a minha analogia, né? Não são todos, mas no ninho de cobras ali, assim, no meio de um ambiente tão pesado, tão difícil de lidar com determinados assuntos. Mas, por entender o propósito, por amor a Deus, ela aceitou o propósito. O pastor João, como ele diz aqui, ele podia estar andando de lancha. Ele podia estar viajando, podia estar curtindo o filho, fazendo um monte de outras coisas, jogando bola com o filho, andando de patins com o filho. Ele podia, mas por amor a Deus, ele escolheu fazer a obra. Por amor a Deus, ele escolheu servir pessoas, porque não tem como servir a Deus sem servir pessoas.